Então, agora, eu tenho o prazer de chamar o professor Sérgio Cirino, da Universidade Federal de Minas Gerais, para fazer a apresentação do grupo de trabalho Portais Institucionais de Periódicos e a Transição para a Ciência Aberta. Por favor, Cirino. Obrigado. E é esse aqui, né, para passar. Isso. Acho que tem que levantar um pouquinho, tá tranquilo assim? Ou eu abaixo, né? Sim. Um pocão, né? Tá bom. Acho que tá legal. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Quero agradecer especialmente o Abel pelo convite para coordenar esse IGT. É uma responsabilidade muito grande, né? Coordenar. Mas quero agradecer muito os colegas que participaram da reunião. Foi uma reunião também muito produtiva, viu, Abel? Foi muito gostosa e as pessoas ficaram muito animadas, saíram, continuaram no café e no almoço e no jantar discutindo, muito animadas. Então, o nosso GT, o GT7, Portais de Periódicos e a Transição para a Ciência Aberta, foi coordenado por mim, a coordenação adjunta da Renata Arruda, minha pós-doutoranda, como relatoras a Celciane, da UFMG, a Priscila Reis, da FUMEC, e o apoio técnico da Denise Pérez, do Cielo, que a gente tem só agradecer pelo carinho e a dedicação dela o tempo todo com a gente. Aqui, né? Isso. Então, o nosso GT fez uma questão norteadora para todos nós do GT, essa é a questão, né? Eu vou ler pausadamente. Em que medida os portais institucionais podem contribuir para a modernização e acompanhamento das novas modalidades e estratégias de publicação em consonância com as tendências da ciência aberta? Então, essa foi a pergunta norteadora que, então, perpassou todas as nossas discussões. O que eu vou relatar daqui a pouco vai ser um pouco do resultado que tivemos, né? A dinâmica da organização do... Espera aí, eu acho que eu passei muito. Para voltar. Isso mesmo. Nós tivemos a participação de 25 profissionais de todas as regiões do país, eu acho que isso é muito bacana. E o Henrique, né, também mais de um país, de gestores e equipes técnicas de portais, bibliotecários, editores de periódicos, analistas de sistemas e jornalistas. Eu penso que essa diversidade de profissionais ajudou a termos uma diversidade de análises também do processo. Na parte da manhã, falando da dinâmica do trabalho, né, do GT, nós tivemos 5 apresentações do Portal de Periódicos de Minas Gerais, que é uma experiência que temos feito lá em Minas Gerais, onde mapeamos todos os periódicos científicos do Estado. Não sei se espantaram com isso, mas a gente se espantou quando a gente descobriu que temos praticamente 400 periódicos no Estado de Minas Gerais, o que é absolutamente insustentável, né? Mas... desculpem os colegas editores de Minas Gerais que estão por aqui, mas não é possível e a gente vai desenvolver isso em algum momento. Depois tivemos uma fala muito boa da Lúcia Silveira, da UFSC, Gestão de Portais Institucionais, depois da Rosângela, também da UFSC, Laboratório de Periódicos, é uma experiência muito bacana que eles têm lá. Depois, a Celciane falou para a gente da ciência aberta e a lei de acesso à informação, também muito inspiradora essa discussão, e os indicadores de acesso pelo Fábio Batalha, ex-Cielo, atual Erudite, é assim que fala mesmo? Acho que é, tudo bem. Bom, enfim, então o nosso GT se organizou ele se dividiu, né, em subgrupos. Nós entendemos que talvez essa fosse a melhor forma de trabalharmos. Então, fizemos 3 subgrupos e antes fizemos um brainstorming para identificar quais eram os principais tópicos que iríamos discutir. E aí nós chegamos a mais ou menos 5 ou 6 itens, que são esses que eu vou ler para vocês, né? As diretrizes top, a sustentabilidade e fomento, ciência cidadã, ciência aberta e acessibilidade, qualidade e marketing científico e visibilidade. Então, eu passo agora
falar um pouquinho mais detalhadamente de cada um desses tópicos que foi o resultado do nosso GT, né? Com relação às diretrizes top, a nossa sugestão, né, ideia, todas os slides daqui para frente são as nossas sugestões para que continuemos a pensar nessa direção que o Abel tem falado, né, que nesse momento estamos apresentando aquilo que gostaríamos que fossem as próximas ações daqui para frente, né? Então, dentre elas, criar orientações claras sobre o respeito à privacidade nas publicações e na reutilização dos dados de pesquisa. Convergir as diretrizes top com a Lei 13.709 de proteção de dados pessoais. Definir as licenças Creative Commons nas diretrizes top, particularmente no compartilhamento de dados, métodos, etc. Desenvolver formação para os processos editoriais e para aplicação nas diretrizes top. Eu quero enfatizar esse último, a palavra formação, porque a gente entendeu lá na discussão que essa dimensão da formação deve ser uma das nossas metas, horizontes, né? Na apresentação anterior, eu vi que um dos últimos itens falava de uma certa punição, punishment, que vocês se perguntavam, né, qual que é o punishment? Para além dos punishments, eu acho que o nosso trabalho dialoga com o de vocês, nesse sentido de que, para além de qualquer punishment que ocorra, e alguns há de ocorrer mesmo, mas temos que pensar numa dimensão formativa, né? Qual que é essa dimensão formativa? O outro item, né? Sustentabilidade e fomento. Nós pensamos, né, da importância de uma certa responsabilização institucional para prover os recursos de infraestrutura de serviços para a editoração dos periódicos nos portais, compartilhando tecnologia, projetos, documentos e soluções. Lembrando que estamos sempre falando da perspectiva dos portais, né? A maioria de nós no GT são ligados, gestores ou editores, mas ligados aos portais. E, né, destrinchando um pouco mais, por exemplo, sugerir templates para cada área, auxiliando na gestão de periódicos, por exemplo, regimento editorial, regulamento, política, né, são aspectos que a gente considera que poderiam ser importantes aí para promover a qualidade, sustentabilidade e fomento, nessa direção do fomento, né? Promover modelos de desenvolvimento de plano de ação de curto, médio e longo prazo para periódicos de diferentes estratos e áreas, né? Eu falei aqui, né, que no nosso levantamento em Minas Gerais temos praticamente um pouco mais de 400 periódicos. Vou falar algo que não estava autorizado a falar, mas é público, então qualquer um pode observar. Eu sou professor na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. A Faculdade de Letras tem 13 periódicos. 13 periódicos. A Faculdade de Letras. Pensem no que isso significa, né? Mais recentemente, eu tive uma conversa muito profunda com o editor do mais novo periódico da Faculdade de Letras, no sentido de que ele não criasse o periódico, né? Mas criou, enfim. E, nesse sentido, a gente pensa que é o seguinte, a internet, maravilhosa, se quisermos criar 14 periódicos aqui agora, antes de eu terminar a fala, nós teremos criado. Mas qual que é essa dimensão, né, de curto, médio e longo prazo? Então, há que se ter uma reflexão melhor sobre isso, no sentido da sustentabilidade. Ainda nessa dimensão da sustentabilidade, do fomento, né, a gente entendeu lá, discutiu no GT, a importância de detalhar o processo de indexação de periódicos na Cielo, a fim de auxiliar no planejamento estratégico dos portais e dos periódicos, viu, Abel? Escuta aí. Esse é uma ação muito importante, vários gestores de portais reclamam dessa ideia, né, de que no recebimento da recusa de entrada, né, na Cielo, como em que medida isso pode ser formativo para, né, se pensar numa nova submissão daí para frente, né? Colaborar para o desenvolvimento de políticas de valorização dos periódicos locais, nacionais e internacionais, e auxiliar na formalização e valorização das funções de editor e de avaliador no cenário científico institucional. A maioria de nós é brasileiro, a gente sabe que a linha no Lattes, que é gerada por dar um parecer para a revista, é uma linha muito frágil, muito
simples, né? Eu sou coordenador de programa de pós-graduação e vivemos de, né, que as linhas dos nossos lattes sejam bem poderosas. E, infelizmente, o fato de não ter isso, né, não ser tão valorizado, eu penso que pode ser um aspecto delicado. E talvez se produzíssemos isso, né, o fato de, quem sabe, dar parecer para alguns X número de parecer equivaleria à publicação de um artigo assim ou assado, alguma dimensão nesse sentido que valorizasse mais essa dimensão de dar parecer, né? Os editores de periódicos das áreas das humanidades, eu fui editor de uma revista que está no Cielo, inclusive, Educação em Revista, o nosso grande gargalo era conseguir os pareceristas. Um dos problemas que o Abel apresentou na parte da manhã, em que ele disse, eu acho que muito generosamente, de que há revistas que, em média, demoram 15 meses para dar resultado. Quando eu era editor lá, às vezes demorava 2 anos, né, às vezes até 3 anos. E muitas vezes por essa dificuldade dessa dinâmica com esse sistema de peer review, né? Bom, avançando, o outro item, né, já está da metade para o final aqui da minha apresentação, faltam 9 minutos. Ciência cidadã, ciência aberta e acessibilidade. Nós queremos enfatizar essa dimensão da valorização de grupos subrepresentados, adoção de práticas de popularização da ciência. Eu quero enfatizar essa dimensão da popularização da ciência. Alguns colegas têm feito uma brincadeira que eu acho muito boa, muito curiosa. Você já deve ter ouvido aí em outros lugares, que é, nós, nos periódicos, falamos para os pares, mas a gente também precisa falar para os ímpares, né? Então, e nesse sentido, os ímpares são todas as outras pessoas que não são os pares, né? Ou seja, um número de pessoas infinitamente maior que, fazendo coro a essa dimensão da ciência aberta, né? O Abel está nos perguntando, em quanto tempo faremos isso? Uma ciência cidadã, em que medida o que a gente produz e que é publicado no periódico dialoga mais diretamente com a sociedade, né? A promoção do uso e reuso dos dados de pesquisa, adaptação e aprimoramento de sistemas e estruturas para o recebimento de metadados, com dados brutos, primários e derivados. Ainda nesse item ciência cidadã, ciência aberta e acessibilidade, o estabelecimento de processos para implementação de pré-prints, em consonância com o modelo proposto pelo Cielo. Penso que pré-print é uma tônica aí, o tempo todo volta, né? Todo mundo está falando, importante mesmo. Implantação das diretrizes de acessibilidade do EMAG, adoção de outros formatos de arquivos na publicação, como PDF, MOB, EPUB, XML, TXT, MP3. No item qualidade, nós entendemos a importância, né, de observar as recomendações dos modelos Cielo e COP, e volto a falar de um item que já foi falado anteriormente, a ideia de incentivar a formalização de horas para a dedicação do editor ao periódico científico, por exemplo, por meio de portarias institucionais, que é algo que temos visto como sendo absolutamente importante, no sentido de valorizar, né, o trabalho do editor no âmbito das instituições, principalmente nos periódicos que são de instituições de ensino, né? Institucionalizar e regimentar os portais de periódicos, compor equipe técnica multidisciplinar formada por profissionais como analista de sistema, editores, bibliotecários, tradutores, revisores, designers, jornalistas, auxiliares técnicos, enfim, estagiários para auxiliar os editores. Ainda nesse item qualidade, instalar, atualizar, preservar e zelar pela segurança de dados, utilizar a licença Creative Commons, que já tinha aparecido em outro item, identificadores persistentes, adotar padrões para interoperabilidade de dados, habilitar plugins quando pertinente, registrar os portais institucionais no Centro Brasileiro de SSN, compor um comitê deliberativo consultivo para o portal com representação dos editores, implementar portais e publicações nos padrões de acessibilidade. Já terminando, um outro item que nós discutimos foi o marketing científico e visibilidade. Marketing científico é o termo usado pela Cielo nas suas diretrizes.
adoção de ferramentas para métricas tradicionais e alternativas, divulgação do portal e dos periódicos em redes sociais e na web, indexação dos periódicos vinculados aos portais, promoção do acesso aberto ao conhecimento produzido com recursos públicos. Queria enfatizar esse aspecto, a importância de um certo compromisso ético nosso, né? E difusão de boas práticas. Já finalizando, então, diante disso tudo, né, as avaliações e recomendações do GT. Como coordenador, né, avalio que o trabalho do GT foi muito produtivo, foi excelente, foi super prazeroso, cansativo, mas muito prazeroso. E penso que parte do sucesso da discussão e que gerou um material de muita qualidade, que eu estou, obviamente, resumindo aqui nessas slides, mas, em parte, por conta da diversidade dos participantes, tanto de áreas de conhecimento e de instituições. Nesse sentido, eu queria realmente parabenizar o Cielo com essa maravilhosa iniciativa de colocar, né, as pessoas para conversar em tantos ambientes diferentes. Eu acredito que é no diálogo que a gente vai realmente avançar. E um último registro: é importante concentrar esforços para desenvolvimento e fortalecimento de algo que já existe, nasceu recentemente, uma rede, ainda não exatamente com este nome, mas a Rede Nacional de Portais de Periódicos. Por enquanto, está sendo chamado de um GT de Portais de Periódicos. Há poucos meses tivemos uma reunião em Santa Catarina, onde foi o primeiro encontro de portais de periódicos oficializado, né, porque nós já estávamos nos encontrando em vários eventos, e dessa vez foi organizado. Já está previsto, save the date, segundo encontro de portais de periódicos em agosto, 19 e 20 de agosto, na Unicamp, sob coordenação do Gildenir Santos. O evento que aconteceu em maio, sob coordenação principal de Lúcia Silveira. Então, Lúcia e Gildenir têm sido os dois, têm capitaneado essa discussão, que eu agradeço de público. Enfim, pensamos que é muito importante concentrar esforços no desenvolvimento, eu vou repetir essa frase aqui, e fortalecimento dessa rede nacional de portais, porque, de certa forma, nesse mundo gigantesco de portais que temos, de periódicos que temos no Brasil, talvez essa rede de portais é que vai possibilitar um diálogo mais produtivo, então, né, de um certo lado, né, de players de um certo lado com players de outro lado, transformando todo um grande campo aí, então, de players, que possamos trabalhar conjuntamente para melhorar a qualidade, que todos estamos interessados nisso, né, de que a nossa ciência, que é feita com tanto esforço aqui no Brasil e em vários países, né, da rede, que seja valorizada e que pensemos, né, em várias dimensões, que eu não falei aqui, mas numa outra discussão que poderíamos implementar aqui, né, da epistemologia do Sul, dessa dimensão que temos falado em tantos eventos aí, da importância de nos valorizarmos, sem com isso deixar de lado a importância, né, do inglês, já foi falado aqui, não é disso que se trata, mas do que está por trás disso, né? Então, nós fazemos trabalhos excelentes, de qualidade, e precisamos dar visibilidade para isso. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço. Bom, obrigado ao professor Cirino. A ideia da discussão desse portal para o Cielo realmente é muito importante, por duas razões principais. Uma, há uma convivência de periódicos da coleção Cielo nos portais institucionais de universidade. E nós temos, às vezes, problema de trabalho duplicado, né, para entrar em um portal e para entrar no Cielo. Temos problemas de contabilidade de downloads que não se complementam. Então, a ideia que a gente quer um dia é que, se aproximar as metodologias, não, e criar um espaço contínuo onde os
periódicos nos diferentes portais, eles possam conviver com o Cielo sem problema e, eventualmente, se ele está no Cielo, obviamente, o uso de dados e reuso é imediato. E também os que não estão no Cielo e virão de estar, já terão a metodologia preparada para tanto e, portanto, pode-se reutilizar os arquivos passados.